Salve, time do Musicalizando! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu tenho a presença ilustre de Luísa e Matheus. Pô, a Luísa eu conheço já tem alguns anos. Matheus eu conheci, se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia, na casa da Luísa. Sim. E a gente vai falar aqui sobre... Vou dar um briefing para vocês aqui e depois a gente vai entrar no papo. Luísa trabalha... Os dois são advogados, certo? Sim. Certo. A gente vai falar aqui muito sobre direitos autorais, a parte jurídica, a parte do back-office de uma gravadora, de uma editora, de uma distribuidora de música, enfim. Toda essa parte que a gente no dia a dia não vê, ou a maioria de nós não consegue ver, mas que é fundamental para a coisa acontecer. E vamos entrar aqui também em alguns detalhes, em alguns pontos mais específicos e técnicos de papos que eu tive com o Matheus. Eu lembro que eu estava viajando há uns 3 meses atrás e a gente fez um call por Zoom, ficamos 45 minutos no telefone. Ele me falou uns 2 ou 3 pontos muito interessantes ali, sobre ajustes que ele acredita que sejam importantes dentro do pagamento, do autoral no digital. Então, assim, a gente está falando de coisas que são aparentemente pequenas, mas que, à medida que o digital e essa consciência do digital for crescendo, por exemplo, hoje a gente tem 70% do país com acesso à banda larga. Não significa que são pessoas que têm internet o tempo todo. São pessoas que, de repente, vão dessas 70%, tem gente que vai numa lan house no interior, mas não tem em casa a internet, tem acesso. Dessas 70%, se eu não me engano, 20% ou menos pagam o premium dos serviços, que é onde a gente, o autor ou o artista, o dono do fonograma, recebe mais. Então, assim, a gente entende que existe ainda um lastro muito grande, uma gordura muito grande para ser queimada, no bom sentido, dentro do Brasil, quando se fala de digital. E aí, dentro do digital, a gente não tem só a parte de royalty, só a parte do fonograma, a gente tem também a parte do autoral, dos direitos que tem por trás de toda música, né, de todo fonograma, as obras, enfim. A gente vai entrar um pouco num papo aqui mais cabeça, mas que eu acho que é muito importante você ficar ligado. E são pessoas novas, são pessoas que, apesar de novas, já trabalham com isso há algum tempo, já passaram por algumas empresas e cuidam não só de um ou dois autores, como de, assim, são diversos, hoje dezenas. Então, autores e fonogramas. Parece papo de grego, mas não é. Vou agora fazer o meu momento de jabá e volto aqui para a Luísa e para o Matheus para a gente poder começar esse papo. Bom é que vocês podem voltar e ver quantas vezes quiserem, porque realmente são termos técnicos que talvez no primeiro momento não vão soar tão bem, mas depois vai entrando. Estava falando com o Beto Tavares no outro podcast. Porque também, porra, é muito ruim ficar falando do Beto sem falar que que a Luísa é filha do Beto, que aí vai parecer mentirinha, mas tava falando com teu pai, e ele tava falando, cara, eu tô há anos nisso e continuo aprendendo. É muito doido isso, né? Sim. Tem gente que tá na música há 20 anos e não entende tudo do processo Sim. de royalty, de autoral, de conexo, das divisões e por aí vai. Então, vamos falar disso já já. Quero agradecer aqui a Unvox, que está com a gente desde o dia 1 aqui do podcast. Galera que acredita, é uma empresa 100% brasileira. Eles não têm só caixas de som, que aqui a gente fala de música, então obviamente a gente tem que falar disso. De caixa de som. Eles têm vários modelos, inclusive agora na festa de final de ano do Sorriso Maroto a gente fez um esqueminha lá de, tipo uma rifa lá, um sorteio, e a galera ganhou uma caixa gigantesca da Unvox. Se você está em casa aí e quiser curtir e ver aí as caixas de som deles, entre lá no QR Code. Tem o QR Code aqui no canto da tela, do meu lado direito. E se você não conseguir entrar no QR Code pelo seu telefone, é só você entrar aqui no link da descrição do vídeo e aí você vai direto para a página da Unvox. Temos também a Stream, que é uma empresa, é uma music fintech, é uma empresa que mistura música, tecnologia e financiamento, né, grana. Eles fazem aportes aí, eles fazem investimentos, adiantamentos de R$1.000 a R$1 milhão para artistas que estão começando, para artistas que estão precisando de giro. Eles têm um sistema muito bacana de análise de carreira que é gratuito, 100% gratuito. Você entra lá no link também, que a gente vai deixar lá na descrição do vídeo. E aqui, no QR Code que fica girando, e você consegue fazer uma análise de carreira. Você bota lá o seu Spotify, logo o seu Spotify, seu YouTube, seu Instagram, e eles te falam em que etapa da tua carreira você tá, e o que você pode fazer para melhorar, para ir para uma próxima etapa,
São 10 níveis, né? É uma escala de 10 níveis ali que eles têm, que é mais ou menos a jornada de um artista, de maneira geral. E é muito bacana, é 100% gratuito, recomendo, façam. E, por acaso, no meio desse diagnóstico de carreira, se você for elegível, você ainda pode pegar um adiantamento lá tem todas as instruções, é super bacana, é algo realmente super idôneo. Além disso, ajuda muito quem está começando, quem precisa daquele dinheiro pequeno para poder dar giro na carreira. Então, corre lá. E uma coisa não está atrelada à outra. Se você quiser fazer só o diagnóstico de carreira, tudo certo. E se você tiver elegível e quiser pegar o adiantamento, tudo certo. Se não quiser também, o diagnóstico de carreira por si só já é uma tremenda ferramenta para você ter em mãos. Momento de jabá feito, vamos pro papo. Obrigado por terem vindo hoje aqui, finalzinho de ano. Saí de casa para vir aqui ficar falando. Obrigado, Luísa, Matheus. Prazer é nosso, Obrigada a Brahma. você. Obrigado pelo convite. Que agradeço. Cara, queria que vocês contassem um pouquinho da vida de vocês. Eu acho que quando a gente fala um pouco da nossa vida, a gente acaba dando oportunidade de pessoas se conectarem, né? Gerando essa conexão, se identificando, se inspirando. Conta um pouco de como vocês começaram na música. E aí a gente vai tentar chegar até os dias atuais. Quer começar? Acho que eu tenho... Vai, eu vou Você então. começou dentro de casa, né? Não tenho muito o que fazer. Eu sou filha do Humberto Tavares. E aí a música sempre esteve presente na minha vida. Quando chegou na fase de escolher ali o que eu ia prestar vestibular, eu optei por direito. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com música, por incrível que pareça, assim. Eu acho que eu tentei de todas as formas fugir dessa área, assim. Eu não queria trabalhar em nada que estivesse associado à minha família, enfim, pelo peso e por todas as Mas não associada à sua família em si, ou era música de qualquer forma. Não queria música. Não queria música, assim. Eu não queria nada que estivesse ligado à música, porque automaticamente estaria ligado ao meu background, à minha Entendi. família, enfim. Então, não queria. Mas a vida foi dando esses giros, né? A vida vai levando a gente Eu pra... dei um jeito de colocar ela na música. Exato. A vida, ela vai nos guiando, assim, né? E quando a gente percebe, a gente fala, cara, era isso que eu tinha que fazer. Bom, num determinado momento, eu tinha feito um intercâmbio de muito tempo, voltei pro Brasil pra terminar a faculdade, né? E aí tava num período do tipo, vou voltar, volto pro Canadá, ou fico no Brasil, volto pro Canadá e faço outra coisa, moro por lá. Até então você não tinha botado a mão em nada de música. Nada de música, Tá. nada de música. E E você tinha quantos anos? 20. Quando eu voltei, eu tinha 22, né? 22, por aí. E conheci o Matheus no Canadá, né, na realidade. É que eles namoram, o Matheus e a Luísa namoram, e se conheceram lá nesse intercâmbio que eles fizeram, os dois, né? Exato. Sim. Tá. A gente se conheceu no Canadá, e aí a gente, enfim, o Matheus já tinha terminado a faculdade já, né? Tava no final da faculdade, o Matheus apaixonado por direito civil, e ele falava, cara, vai, olha pra direito civil de uma maneira diferente, olha pra direito civil de uma maneira diferente, olha pro civil. Eu falava, não tem nada a ver comigo, eu vou pro trabalhista, não tem nada a ver comigo, blá, blá, blá. Ok, voltei pro Brasil, e aí tive uma questão de saúde, tive que me afastar do estágio e tal, não tava gostando também da experiência que eu tava tendo, e aí automaticamente a vida me apresentou... eu chamo. Quando eu falo profissionalmente, né, eu tento me distanciar um pouco desse meu lugar de filha, Uhum. porque eu não quero estar nesse lugar e separar um pouco os papéis. Então, Sim. eu sempre me refiro ao meu pai como Tavares, Tá. só pra deixar claro aqui. E aí, o Tavares virou pra mim e falou, cara, preciso de você numa ajuda num contrato aqui, dia a dia, não sei o que, você não tá fazendo nada, tem como você dar uma olhada pra mim? E aí, começou, dá uma olhada aqui pra mim, isso, dá uma olhada aqui Super pra mim. informal. Super informal. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada Você aqui. acha que foi golpe? Foi golpe, com certeza. 100% Porque golpe. não faltavam advogados, né? Pra ele botar pra ele. 100%. Ele já tinha, inclusive, assessoria, né? Ele sempre teve, né? Assessoria da Orb. E ele, não, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Eu falei, beleza. Comecei a olhar. E quando eu vi, eu tava gostando de contratos. Nossa, eu gosto de contratos. E ele, nossa, tá vendo? Civil é muito bom. É, porque pra gente que é leigo, civil é isso?
Civil é uma área grande do direito, mas assim, né, tem muitas outras áreas. A civil regula relações entre civis, né? Ah, entre perfeito, pessoas. tá. Já tá super... A Entendi. partir daí, uma das sub-áreas de civil é contratos. Por Tá isso que tem ótimo, essa tá. relação. Exatamente. Então, eu comecei a gostar e comecei a entender que, assim, porque o que me incomodava no direito, né? E eu estava num momento de pensar, cara, será que eu quero isso mesmo? Porque eu sou muito. As minhas características me incomodava no direito esse lugar de muita formalidade, me incomodava no direito essa pompa, talvez, essa distância com o cliente, Uhum. essa distância, essa quase um lugar de Superioridade, né? superioridade, Aham. me incomodava um pouco. E quando eu comecei a trabalhar com direito autoral e quando eu comecei a lidar com os autores, eu entendi que na música ali, na arte, a gente tratava, tinha um lugar, ó, você é advogado, seu cliente, mas a gente precisava aproximar, porque o cliente não entendia nada. Ele não entendia nada do direito dele. Ele Tá, mas calma aí, só pra galera entender. Porque quem tá em casa, normalmente hoje a galera do Musicalizando, ela. De novo, né? A gente tenta levar consciência, mas essa área é uma área muito distante até pra quem já tá na música. Exato. Quando você fala que o Tavares, o Betinho te tacou um contrato e falou, cara, me ajuda aqui. Era um contrato autoral sobre uma obra dele. Exatamente. Tá. Era, Que pra você era falar grego. Não o Exatamente. juridiquês, mas as questões do Exatamente. direito autoral. E tem muito isso, né? Porque quando você é advogado tradicional, você não tá dentro, não tá acostumada com a área de direito do entretenimento, com a área do direito autoral, com o direito de música, você não tá acostumado com isso. Quando você vai ver um contrato desses, você vai analisar com o olhar do direito tradicional. E muitas das vezes existem cláusulas específicas, existem a forma como os particulares eles vão regulamentar a relação deles e Uhum. colocar isso em contrato é diferente. Perfeito. E muitas das vezes você olha pra isso e fala, não, isso aqui é abusivo. Ou, não, isso aqui... Não vamos aceitar essa cláusula, isso é um absurdo, prazo contratual. Mas você tem que entender também que o contrato, ele é uma foto daquela relação e do mercado, da forma como o mercado se relaciona. Entendi. Então, eu, sem nunca ter visto, comecei a olhar e entender que no direito autoral, como que eram as cláusulas, o que estava qual era o direito ali que a gente estava falando, qual percentual que era adotado, era um contrato de editora, então a gente estava falando sobre o contrato de editora, sessão de editora, ou seja, de obra mesmo criada, Você estava falando nesse caso de autores que estavam editando a obra na numa editora. Tá. Exatamente. E aí eu comecei a entender, por que edita aqui? Por que é feito o percentual dessa maneira? Ah, isso aqui é administração, ótimo. E aí eu comecei a entender, na prática, as razões e a forma como O mercado o funcionava. mercado né? funcionava, exatamente. Tem um beabá hoje, pra galera entender? Vamos lá. Eu já teve outro dia aqui, já teve muita gente craque aqui falando sobre autoral, mas só pra galera entender, os direitos são divididos basicamente em dois, né? São os direitos Autorais e fonográficos, né? Isso, são os conexos ao autoral. que são os conexos. Dentro de autoral, é autoral, não tem o que discutir. São os autores. Dentro de conexo, aí você tem alguns direitos, certo? São Isso- direitos de produção fonográfica, tem um produtor fonográfico, tem um intérprete e o músico acompanhante, né? Beleza. Então, E isso tudo é na hora que você gera o famoso ISRC, você Perfeito. preenche a fichinha e ali dentro você vai dando os nomes aos bois. Exatamente. Você Tá. cadastra de acordo com a ficha técnica de gravação, com base no que está descrito nessa ficha técnica, essas pessoas são cadastradas na base de dados do ECAD através de uma associação. Tem várias, né? Mas as maiores aqui são o BC e Abramos. A partir disso, cada um é remunerado dentro da execução pública. As associações são elas que têm contato direto com o ECAD. Exato. E quando a gente fala dos conexos, a gente fala de dois tipos de arrecadação, basicamente. Que são as arrecadações que vêm por meio da execução pública Exato. e as que vêm hoje por meio do digital. Digital. São o famoso direito fonomecânico, né? Que Perfeito. vem através do digital. E no autoral, idem. Idem também. Beleza. Até então, aqui você estava falando só de autoral. Exatamente. Nosso papo ainda está no autoral. Exatamente. Porque hoje vocês lidam também com Exatamente. outros direitos, Sim. com o conexo.
Perfeito. Tá, Exatamente. beleza. A E aí você pegou, olhou ali e falou, cara, isso aqui tá legalzinho, tô gostando. Exatamente. A relação com o autor é diferente. E aí eu comecei a entender contrato de intérprete. Então eu comecei a lidar com o artista, né? Seja ele autor, seja ele o intérprete. Comecei a entender o contrato de faixa. Então, quem vai ser o produtor fonográfico daquela gravação. E entender como é que funcionava realmente o mercado. E aí você começou a sair do autoral só. Sair do autoral. Tá. Tá? Então, a partir daí eu comecei a ver internamente, eu e o Matheus, né? Porque nesse momento o Matheus também Matheus, que a gente se conheceu no Canadá, veio pro Rio de Janeiro, foi para São Paulo, finalizou a vida dele, veio pro Rio de Janeiro, e aí a gente começou a fazer parte dessa administração interna das empresas de Humberto Tavares. Então a gente está falando de, nesse mesmo momento, a UM Music, né? O Humberto começou a fazer um processo de vamos nos tornar produtores fonográficos, vamos fazer o processo de ser uma gravadora. Tá, só pra quem tá em casa. O Beto, ele teve aqui no último podcast, a gente não chegou a falar disso, mas ele tem mais de 1000 obras e, além de autor, ele começou a também editar, a ter uma editora em que ele editava outros autores, correto? Correto. E vocês começaram a cuidar do todo, tanto das obras do Beto, quanto das obras de outros autores que editavam com o Beto. Sim, internamente, né? Tá bom, sim. Externamente ele ainda tinha, a gente fazia uma co-administração ali, porque ele tem também a Orb, que também auxiliava ele. Perfeito, Então a gente perfeito. fazia isso internamente. E aí, a partir desse momento, desse segundo step profissional, vamos começar a abrir um selo, vamos começar a fazer os nossos artistas, vamos empresariar, esse momento, Ah, então vocês já estavam ali. a gente também participou desse momento de criação. Pô, isso é muito maneiro, porque aí é a hora que vocês começaram como é que eu vou explicar isso? A começaram a botar a mão no que vocês fazem hoje. Exatamente. Foi uma virada de chave, cara, porque o Tavares ele já tinha esse background de autor, né? Você falou super consagrado, com muitas obras gravadas por muitos intérpretes gigantescos. E a partir de determinado momento ele começou também a entrar, né, nessa divisa entre ser o produtor autoral e fonográfico. ser produtor fonográfico, ser uma gravadora, um selo, né, como a gente chama. E também empresário, né, empresariar artista, participando principalmente dessa parte de concepção musical, mas também um pouco de como o Beto ele tem facilidade com isso, também de direcionamento artístico mesmo, né, desse pessoal. E a gente pegou esse momento e aprendeu muito, foi uma escola, né, o Humberto foi uma escola pra gente. Exato. Né, e a gente... E vocês lembram dos primeiros fonogramas? lembro sim. Lembro. Teve muitos, por coincidência, do 144K na época. A gente pegou aquela fase boa deles ali? quase do zero, praticamente. Mas 144K. esses fonogramas não eram... Não eram do selo, não eram do selo, mas né? foram produzidos na Music. Produzidos na Music, Sim. que a gente tava... Ficha técnica, né? Na primeira ficha técnica a gente teve acesso. Quando você olha a ficha técnica pela primeira vez, você fala... Porque os contratos, eles vão sair a partir da ficha técnica. Porque é ali que a gente tem as informações. Então ali a gente tem o CPF, a gente tem informações dos músicos e acompanhantes. Então a gente tem nome, a gente tem CPF, a gente tem o instrumento que o músico acompanhante tocou. A gente tem o intérprete, quem é o intérprete. Então tem várias informações na ficha técnica de um fonograma que é super importante. E dali saem os contratos. Então você olha a ficha técnica pela primeira vez, você fala, nossa, né? Que bicho é esse aqui? Mas o que leva, não sei se vocês vão conseguir responder, o que leva, seja o Beto ou qualquer outra pessoa, a querer ser produtor fonográfico, uma vez que aquela pessoa já produz? É ser dona do fonograma? Ser dona do Exatamente. fonograma. E a troca justa nesse lado às vezes o cara não tem como bancar aquele fonograma, você faz o fonograma pra ele, Exato. você financia, mas aquele fonograma é teu. Sim. Aí você começa a ter um catálogo de fonogramas, é O isso? conceito de fonograma é exatamente esse, Brahma. Quem custeia o fonograma é o produtor fonográfico. Você pode, né, tanto manter o fonograma no seu catálogo, ou de repente você tem contato com gravadoras, a gravadora vai lá e compra o fonograma de você. A partir dali, ela é que é a produtora fonográfica, você foi só o produtor da faixa. As pessoas confundem um pouco o produtor e o produtor fonográfico. Sim. O produtor fonográfico é o dono, Sim. né, que tem que integra, esse fonograma integra o catálogo dele, né? Foda. E ali vocês começaram a ter essa visão macro. Sim. Tá. E aí continuaram cuidando das empresas, aí até que chegou no momento atual,
Ou teve teve uma entre-safra aí, ou não? Tem. Teve? Eu ia até fazer. Só um Deixa eu ponto Tá. importante. Quando a gente começou a ter contato, né? Quando a gente começou na Web Music ali, e no grupo, né? Porque a gente teve várias empresas ali. Uhum. A Web Music, ela prestava serviço para as gravadoras. Uhum. Então a gente tinha, prestando serviço para as gravadoras de produção, a gente teve contato com as gravadoras. Então a gente entendia e fazia o processo. A gente entendia qual era o contrato que o produtor precisava assinar, analisava o contrato com o produtor, fazia ajuste se fosse necessário. Então ali a gente tinha contato e relacionamento com as gravadoras em relação a isso. Que também deu pra vocês uma casca boa. Com certeza. Exatamente. É o que eu tava falando da escola do Humberto, é o que fez a gente entender as dores do mercado, né? Sim, exatamente. Porque naquele momento, ali há 4 anos atrás aproximadamente, né? Era uma explosão de selos, né? Pessoal querendo se tornar independente, que era um caminho interessante. Continua sendo, na realidade. Uhum. Né? A lógica é, você que era contratado de gravadora tinha um pedacinho muito pequeno de royalties, e você cedia a maior parte para a gravadora, que se responsabilizava por tudo. E se inverteu essa lógica, muito por conta das agregadoras e tal, em que você passa, se você se distribui, se você é independente, você passa a ter a maior parte dos seus royalties e a menor parte fica para o agregador, Sim. para aquele que faz a distribuição. Só que nem tudo são flores, né? Não é tão simples assim, quem dera que fosse. Quando você tem o bônus de receber mais, você tem o ônus de se responsabilizar por todo o background disso. E também por toda a distribuição. Tudo, absolutamente. Plano de marketing, Isso. parte Exatamente. contratual, controles, cadastros, né? Existe um monte de coisa por trás que o artista de gravadora não tem nem ideia que acontece, porque Uhum. fica por responsabilidade da gravadora. Ela embute isso no preço. A partir do momento que você decide fazer, você tem que se responsabilizar e fazer todo esse trâmite. Essa parte não tem curso, né? Não tem pós-graduação, não tem absolutamente nada que Te ensine. É o dia a dia. Exatamente, é o dia a dia. Então, essa escola do Tavares foi o que possibilitou a gente, né, Exatamente. entendendo esse contexto, abrir uma empresa. Né, a gente já tinha um escritório, somos advogados, como você pontuou. A gente abriu uma empresa, chama Bump Music, que fazia administração de catálogo. Basicamente, esse trabalho de back-office, a gente chama de back-office, é um trabalho que a Bump colocava à disposição naquele momento, para que o artista independente pudesse se preocupar só com música, e a Exato. parte burocrática a Bump fazia por um preço, né, um percentual. A parte burocrática que você fala desde do preenchimento dos SRCs, a Exato. liberação com Exatamente. outros autores, se fosse necessário, Exatamente. tudo. A Absolutamente parte tudo. contratual É. disso, esse jurídico específico, nessa parte jurídica específica, e a gerar esse fonograma, né, e fazer os repasses também, em relação a Isso é muito importante, A né? parte financeira Super também. importante. Então isso, a Bump faz isso e a gente criou essa empresa. E essa empresa prestava serviço só para as coisas do Tavares ou não? Não, a Bump também, né? Também, mas a Bump Também. presta serviço para Então, artistas. para outros artistas. Pra Se alguém outros bater lá na artistas. Bump A e gente falar. tem vários clientes, Ótimo. inclusive. Então, Muito bom. assim, super. E tá super bem, assim. Porque tem mercado. Tem muita. Com acesso às agregadoras, né? Hoje os artistas independentes, eles podem lançar sua própria música. Eles têm muito acesso. Isso Sim. possibilitou, tornando cada vez, democratizou. Você não precisa hoje, necessariamente, fazer o caminho de ir a uma gravadora, ser contratado por uma gravadora para lançar sua música. Sim. Hoje você pode lançar ela através de uma agregadora, qualquer uma que você escolha no mercado, e você vai conseguir lançar sua música nas plataformas Então, digitais. eu acho que até com as gravadoras, cara. Hoje em dia, a nossa experiência aqui com a própria Melim, a Lauana, Sorriso, os últimos artistas que eu tive, eu estou. A gente também precisa desse serviço antes da gravadora. Sim. Não é a gravadora que vai buscar o autor, é a gente que vai lá, negocia, explica, pega a liberação, pré-negociação. manda os documentos, a gente já entrega pronto. Exatamente. Então, eu acho que esse trabalho, inclusive, ele tem valor até para quem está assinado numa gravadora. Concordo. Concordo também. É porque também, cara, assim, é aquela, né? A gravadora tem uma porrada de artistas. Eles não conseguem olhar com o carinho necessário, né, para cada um dos projetos. Principalmente se o projeto não é tão grande. Esse aí é geralmente o que vai ficar de lado, que não vai ter tanta atenção, que vai ficar... Ou então se o timing é muito... Exatamente. Às vezes você tem um timing, você precisa que aquilo seja lançado numa data específica, você precisa de foco total da empresa. Só que uma gravadora, ela não vai conseguir dar foco total pra você.
Então, se você já tem esse trabalho, faz esse trabalho por trás, né? Você já chega com tudo pronto, você já corta um caminho. E aí você Sim. consegue seguir com o seu lançamento de acordo com o planejado. Sim. Isso muito pela democratização, né, Exato. da música. Hoje você consegue gravar, fazer basicamente todos os processos artísticos, né, criativos de casa. Sim. Tem gente que grava de casa, tem um microfone como esse aqui profissional, Exato. faz Sim. o beat em casa. Então, a distribuição também self-service, que muitas agregadoras fazem, possibilitou isso. O problema desse movimento, né, tem assim, inúmeros pontos positivos, tem também o negativo, que as pessoas, por desconhecerem, deixaram de fazer esse processo burocrático, digamos assim. Sim, que tem é muita gente que deixa pra indispensável. correr atrás depois que já tá lançado, né? Exato. E assim, a lógica é a seguinte, cara, é uma propriedade. Você tem um fonograma, você tem uma obra, é uma propriedade sua. Exatamente. É como se você tivesse uma casa. Você precisa comprovar que é sua, né? Se você utilizou um pedacinho, de, por exemplo, trazendo já para música, né, de uma obra de terceiro, de um fonograma, sample, é o que mais acontece. Se você usa, você precisa pedir autorização. Sim. Se você não tem autorização, você tem um produto que talvez vá te entregar rendimento, mas se algum terceiro tiver interesse em comprar, a primeira coisa que ele vai perguntar é, tá, mas cadê o contrato? Você pediu autorização? Tá assinado? Entendi. Quantos contratos você tem assinado? A gente fez um levantamento, e aí já adiantando um pouco da nossa história, a gente está agora na música, a gente já entra nisso. A gente fez um levantamento agora de 2022, a nossa média na música de contratos por fonograma foi 8. 8 contratos por fonograma. Eu imagino. Eu fiz agora, há 2 anos atrás, a gente vendeu uma parte da Hub pra Virgin e eu tive que refazer 600 contratos. É isso. Porque eram Sony passar pra lá, né, pra Virgin. E aí tinha um modelo da Virgin, então a gente teve que procurar os artistas. Só que 600 contratos era o equivalente a mais ou menos uns 2.000 contratos. Porque eram 600 contratos, só que dentro desses contratos você tinha, às vezes, música com 3 artistas. Sim. Aí você tem o desdobramento, isso aqui eu tô falando só de fonograma. Aí você tem o autoral dessas autoral. obras. E às vezes, na música eletrônica tem muito isso, você tinha sample, você tinha citação, você tinha algum beat que já existia. Então, Sim. você tinha que pedir ainda autorização daquilo. Cara, foi o trabalho de conseguiram 2 fazer? anos. 15 pessoas, contratamos aqui. O Dr. Cláudio, junto com o Gustavo Corá, capitaneou isso. Botaram 15 pessoas aqui, 15 mesmo, para poder fazer essa força-tarefa, porque era olhar o para trás e o para frente, porque isso. a gente olhava o que estava para trás, mas a gente também continuava lançando. O que a gente continuava lançando, a gente lançava já dentro dos padrões novos, que era o que a Virgin pedia, mas o que a gente tinha que olhar para trás, o maior problema não era as pessoas aceitarem, era que teve na hora que você lança, talvez entre um pouco naquilo que você começou falando, na hora que você lança, é uma fotografia daquele momento. Você lançou, beleza, o cara assinou. Depois que o cara tá com 50 milhões de plays, ele não quer assinar o contrato Na de mesma, novo. não quer. Ele quer mudar o percentual de uma coisa que já estava acordada e Exato. se você Exatamente. quiser, você que se vira, ou fica com aquele contrato lá. Sim. Cara, então foi a gente teve que rebolar Então, e no caso de mesmo. vocês já estava assinado, vocês precisaram reassinar. Sim, mas aí algumas pessoas usaram de má fé mesmo. Sim. Falaram, cara, não vou reassinar. Nesse caso, vocês estavam mais seguros porque já existia um contrato. Agora, quando não existe? imagina essa situação que vocês passaram quando não tem contrato assinado. Só que a gente pode estar traumatizando quem tá em casa. A gente tá falando de um nível de jogo muito grande, galera. Sim. Você que tá começando, não é pra você deixar de produzir, Exato. ou deixar de gravar, ou deixar de botar teu bloco na rua, porque você não tem uma estrutura, pô. Todo mundo começa sem estrutura. Hoje tem soluções, que eu quero até ouvir de vocês, mas faça você mesmo, Sim. pra quem tá começando, né? Sim. Então, só pra organizar aqui o nosso papo. A gente ainda tava na Bump. Aí vocês começaram a prestar serviço para outras empresas, outros artistas independentes, além das coisas do Humberto. E aí, da Bump pra cá, como foi? Como vocês entraram na música? Aí surge a Music. Pode ir. Posso ir? A Music é um projeto super legal que começou agora em 2022, início de 2022, foi o início oficial. A gente vinha falando um pouco antes disso. É um projeto idealizado pelo Daniel Lemos, que é um cara ex-XP do mercado financeiro, era sócio da XP, foi um dos que venderam cotas pro Itaú, tal, um cara super metódico, organizado, aquele padrão mercado financeiro, junto com o Gabriel Bozelli, que é o nosso gestor da música, nosso COO, também ex-XP, esse tipo de cabeça, esse tipo de perfil,
junto com pessoas do mercado musical renomados, como é o Humberto, né, Humberto Tavares e o Jefferson Júnior. Então, essa mescla entre a firmeza do mercado financeiro, né, e essa inteligência artística do Humberto, do Jeff, tem N pessoas, eu nem vou me arriscar a falar nomes O aqui, nome de todos, porque você vai acabar esquecendo alguém, porque né? são 50 pessoas aproximadamente hoje. A Music, ela é uma empresa que faz gestão 360, nem dá para falar mais que é uma gravadora, que é uma editora, é Exato. tudo, né? Na Music a gente Uma tem empresa de música, e o Beto falou aqui no podcast dele que também é de tecnologia, né? também de ter Porque super vocês têm algumas focado em soluções, tecnologia. como prestação de conta, royalty, tudo on time, né? É, A aí galera pode entrar no aplicativo, ter acesso. a gente está desenvolvendo esse aplicativo para que a gente possa dar isso on time para os nossos É, Ele artistas. falou que Mas esse é o plano até o esse final é o do ano, plano, né? esse Do é o ano que plano, vai entrar agora, que exatamente. esse podcast vai ao ar agora em 23, provavelmente na segunda semana, né, Romu? Então, assim, até o final de 23 esse é o plano pra Music. Sim, sim, sim. E antes disso, a gente já tem uma ferramenta, porque o nome do até interessante aqui. A Luísa é head de jurídico, a gestora do Sou jurídico gestora da do Music, jurídico. e eu sou gestor de back-office e controles. Por que esse nome? Porque nessa parte de back-office, que a gente já falou de organização, de documentação, burocracias, né? Existe também a necessidade de fazer um controle do que está acontecendo na empresa. Por quê? Se eu estou fazendo uma parceria com você, com o Rafa, eu preciso te pagar royalties. Agora imagina isso, cada fonograma com X titular de royalties, você tem, como a gente teve no primeiro ano, algo em torno de 100 fonogramas lançados, é progressivo isso, é exponencial. Você vai ter você precisa ter um controle muito bem feito para que você possa pagar adequadamente as pessoas. E lá é 100% vocês, né? 100% Vocês a pagam um gente. artista, vocês pagam internamente, Sim, então tudo. tudo. Absolutamente tudo. A gente tem todo esse controle e a gente jogou esse controle para uma ferramenta de CRM que se chama Salesforce. A maior ferramenta do mercado. A gente Já conseguiu pré-existente. pré-existente, Pré-existente. Então sim. você paga uma mensalidade e usa. Exato, Ok. exato. A gente desenvolveu, né? Tem um time de desenvolvimento da Risa, que a Risa ela tem uma parceria com a Music, né? Acho que É a gestora do. a gestora do fundo, né? A Luísa pode aprofundar isso depois. E eles têm um time de tecnologia gigantesco e esse time trabalha conosco também em soluções para a Music. Então, uma das Soluções primeiras próprias. soluções Porque próprias. esse app que você Exato. está falando do Sale, essa plataforma já existe. Já Existe. Vocês existe. estão modelando essa plataforma para que Exato. vocês tenham uma própria, Exato. já do jeitinho que vocês querem. Exato, Entendi. Exatamente. exatamente. E o primeiro passo disso foi justamente essa parte de controles, né? Então todas as nossas obras, todo o nosso catálogo, né, que está sob a nossa administração, está cadastrado obra por autor, titular por titular, fonograma, a mesma coisa. Então a gente tem um grau Nesse de primeiro ano, por exemplo, esses 100 fonogramas gerados, eles já estão todos cadastrados dentro do todos, Sale. absolutamente. Foda. E por que isso é muito bom? Tem protocolos. Tem tudo muito assim na vírgula, sabe? Qual a grande vantagem disso? Se a gente bate na porta de uma editora, né, para mostrar o nosso catálogo, cara, é apertar um botão, sai tudo com letra, sabe? Eu posso procurar, por exemplo, se eu estou querendo fazer uma campanha da Nestlé, eu posso procurar por chocolate, eu vou encontrar minhas obras que têm Perfeito. algo relacionado, sabe? Então, é um nível de governança, de organização que, francamente, não existe no mercado. É Maneiro. algo extremamente interessante, ainda mais falando em primeiro ano da empresa, né? E falando de algo que é 100% dentro de casa, né? Dentro de casa. Porque você pode até encontrar isso dentro de parceiros. Ah, eu tô editado na Warner falando de Sim, autoral sim. e eles têm um puta sistema, eu vou ter isso lá. Sim. Eu estou sendo isso. distribuído na Virgin, eu vou ter lá um sistema da Virgin barra Sim. Universal que vai me dar todos os royalties. Mas Exato. dentro de casa é realmente. Eu não conheço. Não conheço. Isso é muito maneiro. Porque foi o que você falou, é juros sobre juros, né? Daqui a um tempo, você olhar pra trás e ver que vocês têm 1.000, 1.500, 2.000 fonogramas dentro desse nível de organização, é um patrimôniozaço, né, cara? E aí, pensando agora como artista, fazer parte de um time como esse, como artista, é muito bacana, porque as facilidades de você, de repente, eu sou um artista novo, tô entrando na Music, né? Tem ali os pré-requisitos para estar lá dentro, quero fazer minha carreira acontecer. Então eu posso contar com um banco de dados muito foda de autores, de outros fonogramas que eu posso ter mais facilidade para regravar. Sim. E isso daí é uma coisa que eu acho que também tem muito valor. Muito Super valor. valor. Super. A gente sempre fala isso pra eles, assim, o desenvolvimento foi da Music, mas o conteúdo é deles, a qualquer momento. Ainda que eles no futuro não façam mais parte do time da Music,
É só mandar uma mensagem, um e-mail, enfim. Dentro dos contratos de cada um, né? Tem Sim. seus times. Agora eu queria falar um pouquinho mais do trampo de cada um de vocês, pra daqui a pouco a gente poder entrar no bate-bola aqui. Lá na Music, você cuida de jurídico. Eu sou Tudo relacionado a jurídico. gestora do jurídico compliance, né? E aí a gente tem que trazer isso para o mercado da música. Então, o jurídico, eu cuido da parte de... Eu faço os contratos mãe, então o contrato de contratação de autor. A gente vai ter um autor exclusivo. Esse contrato eu desenvolvo e o contrato obra a obra vai ser desenvolvido pela área que o Matheus é gestor, né? Tá. Então, a relação dia a dia fica com o Matheus, a relação jurídica dia a dia fica com o Matheus e essa primeira relação é comigo. Contratação de um artista, né? Contigo. Comigo. Contrato mãe, né? Botou pra dentro de casa, Matheus cuida. É isso. Vai gerar alguma coisa, Matheus cuida. Vai gerar algum royalties, enfim. Então, na verdade, agora eu entendi, agora ficou claro pra mim. A parte do Matheus são os desdobramentos a partir do momento que aquilo virou fonograma, que aquilo virou... começou a ser realmente fonograma produzido. ou obra, Tá. exatamente. E aí eu entro também na parte do entretenimento, porque quando a gente contrata um artista exclusivo music, artista, né? Tá, Aí esse contrato mãe é feito por mim. tá. Mas até que ele gere uma por mim e música pela ou que ele equipe, né? escreva Pela uma nossa música, ele não chegou no Matheus ainda. Não chegou. Perfeito. Não chegou, né? Não. Não chegou. Beleza. E então esses 3 contratos ele vai chegar em mim, mas não só isso, né? Estrutura jurídica dessa empresa. Então, Interna também, também, tipo, por exemplo, contratação de equipe, você cuida de tudo isso? então vamos contratar. Quem a gente vai contratar? Beleza. Background check, compliance dessa pessoa. Sim. Vamos entender se essa pessoa entra. não teve nenhum tem as problema, nossas se não- diretrizes, Aham. background check dessa pessoa. Processos da empresa. Então, quais são os processos que nos tornam mais eficientes? Para poder fazer com que a gente chegue na excelência que a gente quer chegar. Então, Mas você isso acredita que eu isso acabo dentro do jurídico- entrando é isso que por eu ia causa do falar. compliance. Então, isso eu acabo entrando por causa do compliance. Então, a gente consegue entender, por exemplo. E, às vezes, o problema... As pessoas falam, porque o problema é o contrato. Porque o contrato... Meu problema com o contratante de show... Por exemplo, contrato de show. Todos são feitos e passam ali pelo jurídico. Então, a gente também tem muito contato com a parte de show. Que era uma área que eu não tive acesso até entrar na música. E é uma área que dá muita dor de cabeça, E né? dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E às vezes você tem que flexibilizar, não tem O jeito. problema com o contratante é contrato. Nosso contrato é inflexível. Beleza, vamos entender. Qual que é o problema? Não, porque na hora o camarim o rider de camarim, que o rider de camarim é a lista, né, dos itens que a gente pede para que estejam no camarim pro artista. Então, sei lá, vai ter água, fruta, enfim, os itens lá. Não tem água, o artista subiu, não tinha nada, descumpriu o contrato, mas aí... Ou então o contratante não quer a van para levar para passar o som. Existe muito isso. Sim, E o artista está lá... um lugar super longe da nossa sede, a gente não tem como fazer o contrato que tá errado. Não, peraí, vamos entender. Isso aí é contrato, isso aí é processo. Não, Processo. isso é processo. Então vamos entender o que a gente tá fazendo de errado. E aí eu tô entrando muito nisso e tá sendo super gostoso, um super aprendizado na música. Porque o desdobramento... Eu entendo exatamente o que você tá falando. Esses dias eu tive um show da Melim, numa prefeitura. E a prefeitura, ela tinha um teto para poder gastar com rider. Porque a prefeitura é isso, ponto e acabou. Na verdade, a nossa produtora bateu nesse teto e era coisa de R$ 400 a mais. E aí, ao invés de deixar o artista ou os músicos, porque o rider é pra banda também, sem isso, cara, volta pra gente e a gente completa do nosso dinheiro. Sim. Não vamos perder um show de prefeitura num lugar legal pra caramba, num cachê legal pra caramba por causa de R$ 400. Só que aí já não tem mais a ver com um contrato. É o processo. Eu entendi exatamente, porque esse ponto é um ponto que realmente acontece muito. Chegou num ponto que não dá pra resolver no contrato, vamos flexibilizar por aqui, porque na música é muito isso, né? E a produtora, se ela não for sagaz e ela não voltar pra você e não te trouxer essa dor de cabeça, de repente ela vai inviabilizar o show, ela vai falar que não vai fazer o show por causa de R$ 400. Não. Isso. Esse rider não tá cumprindo com as minhas diretrizes. E a gente tem algumas regras, tem várias regras de compliance e a gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque a Music, ela é uma investida de um fundo, né? Então a gente está relacionado ao mercado financeiro, como
Se você, como o Matheus explicou, a gente é uma empresa que mistura música e mercado financeiro, né? Os Humberto Uhum. Jefferson, Daniel Lemos e Bozelli. E Humberto Jefferson e Ju Melo, né? Juliana Melo, Sim. Daniel Lemos e Bozelli. Então, assim, a gente tá falando de mercado financeiro e música. A gente precisa seguir algumas regras que antes a música não tinha e que o mercado financeiro nos traz. A gente precisa se preocupar. Não dá pra gente receber, por exemplo, dinheiro vivo. A música não recebe dinheiro vivo. Entendi. A gente só recebe depósito em conta, na nossa conta bancária. Então a gente tem várias coisas que a gente precisa que os nossos colaboradores estejam seguindo para estar de acordo com as regras de compliance da empresa. E às vezes isso engessa muito, acaba perdendo o negócio, porque é muito comum, né? Você receber na estrada, pagar de repente uma diária alimentação pra você não ter que passar o dinheiro todo pela conta, sacar o dinheiro normal. Então, aí o que a gente faz? Saídas criativas. Boa. A ideia não é engessar, só que a gente precisa. E aí todo mundo da empresa também tá aprendendo a lidar com o jeito musique. Porque a gente tem uma premissa aqui. A gente não vai receber dinheiro vivo. Como que na estrada a gente vai fazer isso? Vamos ter uma saída criativa pra isso? A gente não vai deixar de fazer esse show. Mas a gente vai precisar entender qual é a saída criativa que a gente faz pra não receber esse dinheiro na mão. Então, é isso. Às vezes incomoda, te tira da zona de conforto. Dá mais trabalho. Porque dá trabalho, você tem que pensar. E a galera já Mas tá faz acostumada a fazer de um sentido, jeito. porque às vezes a gente começa a fazer coisas que não faz sentido só por compliance. Concordo, tá? E aí é a dificuldade de compliance na música, tá? Porque muitas das vezes a música é feeling, música é leveza, Time, momento, é time, momento. E às vezes o compliance vem e fala, peraí, a gente tem que se preocupar com isso. Desculpa te interromper, mas para falar assim, nós nascemos, a música nasceu para não ser o que assim, majors são incríveis em muitos aspectos, mas tem muitos problemas. Nós nascemos para fazer diferente. A gente não Esse quer é o ser nosso isso. propósito. Então, como propósito, o back-office controles da música, o jurídico compliance, eles vão tratar os assuntos da empresa de uma forma responsável, mas que não inviabilize. Perfeito. Não pode inviabilizar. A partir do momento que a gente passa a inviabilizar, a gente se tornou... Se tornou um Exato. elefante Veio pra branco. combater. Exatamente. É isso. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que a gente Mas tem fundamento? tem fundamento. Tem. Não, tem Tá. super fundamento. Quando não tem fundamento, eu falo, peraí. Aí dá pra mudar o compliance. E muitas vezes, claro que dá, claro perfeito. que dá. E muitas das vezes a gente entende assim, não, isso aqui é mercado financeiro, mas isso aqui não é música. E como eu estou eu sei do mercado da música e estou nesse mercado, entendendo o mercado financeiro, eu consigo fazer esse filtro e falar, cara, isso aqui não vai rolar pra gente. Perfeito. Verdade. Então, assim, se a gente colocar essa regra, não vai rolar. Então a gente, e todo mundo na empresa, tanto os conselheiros da Risa, tanto Bozelli, Lemos, todo mundo tá afim de fazer dar certo, sabe? Maneiraço. Ninguém quer embarrear nada, tá todo mundo disponível, vamos tentar mudar. Então a gente faz isso mesmo. Cara, vocês entendem que isso é muito... a gente tava falando sobre viver uma revolução aqui, estar no meio de uma mudança do Brasil, talvez até do mundo aqui no Pode com Beto. Vocês entendem que vocês também estão vivendo isso dentro do trabalho de vocês? É muito novo isso que vocês estão vivendo. Super novo. Super novo. Não, a música é um projeto que brilha o olho, assim. Às vezes a gente está muito enterrado no dia a dia, porque, mais uma vez, a gente está num processo de criação de empresa, né? Então, mais uma vez, a gente está nesse processo de criar empresa. E é custoso, né? Você precisa botar a empresa de pé, fazer funcionar, e tem todas aquelas angústias, né? Quando você está no início, você tem aquela angústia, será que vai dar certo, será que não vai dar, o que eu tô fazendo de errado? Voltar, olhar, falar, isso aqui não deu, essa abordagem não tá legal, vamos fazer outra. Então é um processo custoso, mas cara, e às vezes a gente tá enterrado no dia a dia, às vezes é problema contrato de show, contrato de publicidade, vai contratar um outro artista, o contrato vai ser assim, assado, com adiantamento, eu já fico meio louca, e eu lembro do propósito, né? da música. Foda. E aí eu falo, cara, quando eu me aproximo do propósito, eu falo, cara, é por isso que eu mudei pra São Paulo, é por isso que Vocês estão morando em São Paulo, a gente né? se mudou pra São Paulo, a gente A do base Rio. da música de lá, vocês ficam lá. A parte administrativa, burocrática fica em São Paulo. A criativa, marketing Criativa aqui. fica aqui. Fica aqui no O Rio. estúdio da Artístico, música né? tá no Rio de Janeiro. O artístico fica no Rio. Né? Em São Paulo a gente faz a parte operacional. Exato.
o que é necessário para colocar a empresa para rodar no dia a dia. Exatamente. Então, assim, aí eu cuido também da parte de publicidade, então, contrato de publicidade, e aí eu comecei a entender vários gargalos que eu já tinha identificado na parte de fonograma e de obra, e agora eu vejo gargalo em outras situações do entretenimento, como a parte de show, e também vendo a questão de processo, mas também a parte contratual e de publicidade. Você sabia que, pra mim, os maiores gargalos do nosso mercado, eles não estão aí, porque eu acho que eles são resolvíveis. É isso que você falou, se ajusta daqui, ajusta dali, desde que tudo esteja dentro da lei, você vai se ajustando. Sim. Os maiores gargalos, pra mim, eles estão nas soluções que ainda não são, que não existem dentro da área de marketing e distribuição. É loucura isso que eu vou falar, mas é verdade. Por exemplo, o maior gargalo da indústria pra mim são as playlists editoriais do Spotify, que hoje você não tem que fazer. Tô dando exemplos de que essas dores que vocês estão vivendo, aí a gente teria que talvez conversar com outras pessoas aqui, sei lá, a Ju, o próprio Bozelli, outros nomes que depois vocês podem me dar, o Beto podem me dar, porque eu acho que esses mesmos gargalos que vocês veem no jurídico e no back-office de maneira geral, também devem existir em outras áreas, né? Não, com certeza. Com certeza. A gente brinca, né? Porque a gente fala, pô, Rádio, por exemplo, como é que você vai justificar para um fundo que você paga jabá? Olha que loucura. Não, Exato. isso é algo que é isso que a gente precisa conversar. Você sacou? Tipo, olha esses gargalos. Como é que você vai justificar para um fundo que você tem que fazer parcerias junto com o teu artista principal ou artistas principais, que hoje nem numa gravadora você consegue falar direito, porque você precisa fazer parcerias com playlists de usuários, que não são editoriais, mas que dentro do compliance do Spotify aquilo não é bem visto. Então, cara, isso que eu tô viajando, eu tô vendo Sim. vocês falar, tô falando, cara, que Sim. trabalheira que vai Mas dar, sabe porque são em todas as áreas quebras de paradigmas e ajustes para que as coisas sejam equilibradas e continuem andando dentro isso. da Mas lei. eu acho que o fundamental, Brahma, é que a gente tem esse olhar questionador, né? É isso. Questionar o status quo, porque por muito tempo a gente ouvia, não, mas é assim. Tá, por quê? Não sei por quê, só é assim que funciona. E aqui a gente tenta, e eu acho que esse é um movimento que tem que ser da indústria como um todo, entender o porquê das coisas, né? Sim. Questionar. E ser um pouco chato também nesse sentido. Mas por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Quem falou que tem que ser assim? Sim. Sabe? São pequenas convenções que a gente tem feito. E o Entendi. jurídico conversa muito com o financeiro também? É mais back office e controles. Você Sim. mais você. A gente tem uma parte de controles que é financeiro também. Dentro de back-office, a gente tem tanto essa parte de legalização, a gente chama de legal, tem também distribuição digital, então distribuição em plataformas passa tudo por nós. E também tem a parte de controle de royalties, pagamentos, Vocês etc. têm o próprio parceiro de distribuição? Distribuição. Vocês têm uma distribuição direta ou vocês usam algum parceiro? Parceiro, distribuição digital, sim, a gente faz pela One RPM. E aí vocês acabam conseguindo usar parte da estrutura deles? Usamos, eles são muito parceiros, assim, Tá. de trabalho, no dia a dia, dão super atenção, a gente troca bastante figurinha, conversa bastante para entender também quais são as prioridades, né, em lançamento. Planejamento é tudo, entra né? mais no marketing isso, né? Exato, liga total com marketing. É marketing para nós, na nossa estrutura, marketing back-office. Se conversando E sempre vocês pra... têm reuniões semanais em que juntam todos os times, os cabeças de cada área? Existe isso? Sim, Mensais? acontece. A gente tem reuniões quinzenais de cada label e elas se intercalam, então basicamente são todas semanas, que a gente troca com todas as áreas da empresa para entender quais são os próximos passos, qual o planejamento, quais são as prioridades, organizar tudo isso e entregar para a agregadora fazer o trabalho dela, que é efetivamente levar para as plataformas, né? Boa. Acho que a Luísa queria falar alguma coisa, não? Que a gente estava no meio de uma fala. Não, sabe, eu acho essa parte que a gente faz é super. Às vezes parece que a parte criativa, essa parte operacional, né? É super importante que essa equipe esteja super motivada. Sem dúvida E alguma. com relação com esse lançamento, com essa obra, com esse autor, a gente precisa que essa equipe esteja motivada. Então, essas reuniões são super importantes, porque quando a gente tem uma equipe operacional que está de saco cheio do artista, que tá cheio de problema, que vai, porque a gente tem muito pepino pra resolver, né? Pra até eu colocar o carro pra andar, Sim. a gente tem muito pepino pra resolver. Então, quando a gente tem uma equipe operacional que está super desmotivada com o dia a dia Sim. e desmotivada com o artista em si, a gente começa a ter um trabalho que vai ser feito meio
Eu acho que É tem que assim. existir esse lance da cultura da empresa, É né? importante, é super importante. A gente vibrar. Então, assim, quando tem um lançamento, a gente coloca no nosso telão, a gente vê, putz, olha esse clipe, olha como é que ficou. A gente tem relação com as músicas que são Pergunta lançadas. boba, existe um grupo em que tenha todos da music? Pelo menos? Ah, tem sim. A gente usa o Microsoft Teams, né? Então E lá todo tem mundo lá dentro? todos, tem Quando tem alguns lançamento, canais. vocês distribuem, tipo, galera, posta aí, vamos fazer um mutirão. Rola muito isso, essa troca. Pra saber A se gente isso é uma fala doença que só minha aqui. É que eu falo pra galera do financeiro tem do que ter. financeiro postar. Vai todo É mundo, Tem que vamos. ter, isso. todo mundo tem que estar respirando. Por causa da cultura, exatamente. Exato, É isso. a gente tem essa distância geográfica, Rio-São Paulo, mas nós somos muito próximos, apesar disso, né? E a tecnologia possibilita, a pandemia mostrou pra gente que dá pra trabalhar online, né, através de videochamada e tudo mais. A gente consegue fazer um intercâmbio justamente para isso que a Luísa falou, né? A gente precisa estar conectado. Não adianta, você tem a parte criativa, artística que está aqui no Rio de Janeiro, e São Paulo desconectado, escritório, aquela loucura da Faria Lima. Não, tem que haver uma conexão justamente para que todo mundo lembre do propósito. Entendi. E É lembrar isso. do propósito faz com que todo mundo esteja remando na mesma Lembrar o direção. porquê que vocês quiseram estar ali um dia. Exatamente. Essa é a parada. Exatamente. Agora, perguntas aqui, bate-bola, que eu acho que acaba não sendo bate-bola, mas são bem pontuais. Qual é a maior dor na visão de vocês de um artista independente hoje? Assim, que vocês no dia a dia, ou um grupo de dores, cara, eu sinto muito isso aqui, cara, é um ponto comum entre quase todos que eu falo. Tanto no jurídico, como no back-office, ou em um em outro. Porque se confundem, né? Eu acho que o desconhecimento é a principal. Desconhecer. Não conhecer o dia a dia, o que tem que fazer. A gente pega muito artista, principalmente lá na época da Bump, assim, artistas que falavam, cara, mas eu não sabia que tinha que ser feito isso. Eu não sabia que tinha que cadastrar a obra no ECAD. Eu não sabia que tinha que fazer um cadastro, eu sou produtor fonográfico. Eu não sabia que tinha que colocar ISRC. Aí o cara pegava o ISRC fantasma da agregadora, Uhum. cara, rasgou o catálogo, né? É aquilo que eu tava falando no início. Você tem uma propriedade como se tivesse um imóvel e você não tá registrado no cartório. Então não é seu, cara. Ele não sabia que aquilo poderia gerar receita pra ele, Entendi. sabe? Eu acho também que o desconhecimento é algo super presente num artista independente. Agora, o lance dele é depois começar a ter mais lucidez sobre alguns assuntos, mais familiaridade, faz com que ele também comece a contestar mais. Não tô falando que tem que deixar o cara na ignorância. Eu tô falando, isso é um problema? Chegou a ser pra você? Porque eu entendo que muita gente começa sem entender, passa a entender, acha que sabe tudo, É isso. e aí também é um Acontece um bastante. caos, É né? o caos, Acontece é caos, bastante. é caos. Ele sai da ignorância e entra Na sabedoria suprema, sabedoria né? suprema. Tem uma desconfiança que é muito comum, que é de valores de distribuição de royalties, né? O artista É acha bizarro, que essa é a minha próxima pergunta. A gente nunca tem como saber certo, né? Exatamente. Como é que você vai conferir, cara? Quando eu recebo uma prestação de Exato. contas, são linhas infinitas Exato. de cada. Então, assim, em algum momento há de existir uma confiança. Senão fudeu. Exatamente. E rola muito desconfiança, né? Então E aí acontece que. Mas como que minha música tem isso tudo de play, mas eu tô ganhando isso? No final? E isso tudo, às vezes, não bateu nem 1 milhão. Exato. E o cara, caralho. Não tem ideia da volumetria, Isso do é um valor que se problema. paga, né? E aí Porque- ele sempre acha que. Tá me roubando. E aí a gente volta pro ponto do musicalizando, desse podcast, que é da informação. Porque eu acho que se o cara sabe os pingos nos is, do que é cada coisa, mesmo que sejam parâmetros, ele não vai ter essa loucura, essa viagem. Ele vai entender que, pô, isso aí é normal. Exatamente. Vocês fazem workshops constantes, A tentando gente não deixar... não tem feito, mas é um projeto para 23 também. A gente quer fazer isso internamente com o nosso casting, produtores, falar um pouco sobre direito autoral, pincelar, que eu acho que isso é assim fundamental para começar. Natural, royalties, né? De forma Royalties, geral. Mantém estudando sempre, né? Sim. Sempre. É um mercado que muda muito, você vê. O que era a distribuição de música há 25 anos atrás? CD, LP, CD. fita, cassete, né? Fita, CD, DVD. Quem diria que hoje a gente estaria falando em streaming Blu-ray. da maneira que a gente está falando, né? Já teve pirataria nesse meio tempo. Então, assim, isso muda muito. O que vai ter daqui a 5 anos? Não dá pra saber. Exatamente. Não dá pra saber. Eu tava lendo esses dias que uma das coisas mais bacanas do futuro tem sido pacotes, olha que loucura, de assinatura, é um combo. O cara paga R$100, tô dando um exemplo, tá? E ele tem ali dentro HBO,
Spotify, Deezer, tipo um pacote de benefício. Porque ao invés do cara gastar 300 no mês e ter um pouquinho de cada, Pô, esse movimento que você falou foi, porra, esse acho que é o um, mais mais um passo recente, que é vai o mais dar. recente, né? Porque antes era só Netflix. Sim. Você tinha um ou outro que não fazia tanto sentido. Netflix, hoje em dia, você tem N Você serviços tem de produções streaming. exclusivas que, por exemplo, eu quero ver Impuros, que eu gosto, tem que estar no Star Plus. É isso, tem vários. E aí acaba que ou você começa a piratear, que é, pô, Bruna, minha irmã, me empresta a tua senha do Globoplay? É Já não isso. tô pagando. É Então, isso. será que não é melhor eu pagar um combo em que eu vou ter acesso a tudo e daqui a... Então, acho que esse um futuro bem... E você falando isso, você me faz lembrar do tema central dessa parte a gente falou da desconfiança, etc. O valor que se paga no Play, ele está diretamente relacionado a justamente isso. Então, aí eu ia voltar pra isso. Eu ia falar, qual o valor do Play hoje? E aí você completa o Isso. teu raciocínio. Então, Tem uma média? Depende tem muito uma do ano, média. depende Depende do ano, depende do artista, do segmento, da época do loja. ano, né? A gente pode falar que Falar dos principais, YouTube e Spotify. Assim, Spotify, YouTube vídeo, você Vídeo, fala. isso, YouTubão. Pô, Spotify dá por milhão algo em torno de US$ 1.200. Lembrando Que é o 6,6, né? De reais, mais ou menos. Sim. 6 mil reais a cada milhão bruto. por volta disso. Isso. Lembrando Época do ano que dá 7 e pouco, tem época do ano que dá 5. Exato, muda muito. E no YouTube, acho que da última que a gente conferiu, tá por 1.500 volta dólares. de 1 milhão? 1.500 dólares? 800 dólares. Fica um pouco abaixo. Um pouco Mediano, abaixo. né? E como é que a gente faz para aumentar isso? É incentivar cada vez mais o uso Assinantes. de assinaturas pagas, é isso. Esse acho que o dilema, né? Ou mais marcas patrocinarem. Que também é um Exato. caminho. Também. Porque, Exato. Mas a gente precisa entender que o Brasil, o Spotify, enfim, as plataformas, né? Elas têm muito lugar para crescer. muito. Muito. Então é o mercado que tá todo mundo olhando pro Brasil. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa incentivar a galera a pagar pelo premium, né? Sim. Só que o valor Ainda é alto. é alto demais pra gente. Ainda é. Pensando na realidade brasileira. E pensando que o cara não tem só aquele serviço. O Exatamente. cara tem aquele, mas aquele. E aí daqui a pouco. Eu acho que a gente vai chegar num ponto comum. Uma coisa muito bacana que eu tenho reparado de algumas operadoras, É que elas já estão embutindo, né, alguns serviços. Então isso é muito legal. Eu, por exemplo, é óbvio que a gente está falando de outra coisa, não é música, mas meu WhatsApp já não come mais o meu pacote de dados. Quem é Tim, por exemplo, tinha Deezer, agora tem Apple. E aí você começa a ter... É um incentivo. Isso. Sim. E aí eu acho que daqui a pouco vai chegar um ponto em que a internet, assim como antigamente cobravam a ligação, não vão cobrar a ligação, que hoje você já não paga mais por ligação, a ligação é ilimitada, você paga pelo giga. Daqui a pouco você não paga mais pelo giga. Os telefones da Tesla novos que vão chegar já são com a internet satélite. Então você já não está pagando mais. Aí, quando você não pagar mais, você já sobrou mais um dinheirinho no teu bolso, né? Sim. Aí você começa a investir mais em plataforma, em consumo. Engraçado, é muito dinâmico esse mercado, né? muito dinâmico. E é exatamente isso que você falou. Até não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu peguei um avião semana passada e a internet estava gratuita. Falei, cara, por que demorou tanto para isso acontecer, né? Sim. Mas foi um movimento, né? Dentre demorou. tantos movimentos que a gente vai notando em termos de tecnologia. E a tendência realmente é que melhore, né? Com o tempo. Foda. Futuro do mercado para vocês, na visão de vocês? Óbvio que é uma pergunta muito ampla, com leque muito aberto, assim, mas falando da área de vocês. Eu acredito muito no uso da blockchain para tecnologia, assim, muito voltado para tecnologia, uma nova forma de consumo de streaming, relacionamento entre o fã e o artista. Eu acredito muito nisso. Teve um aumento durante a pandemia nesse tipo de consumo. Na realidade começou, né, com NFTs e tal. E eu acho que é uma nova forma de se relacionar com o artista de uma forma muito próxima, né, e de mudar a maneira de interação entre o fã e o artista. Eu acredito muito nisso. Boa. Eu acho que a gente vai ver um boom de agregadores aí. Sim. Eu acho que futuro pro mercado, assim, próximo a gente teve algumas agregadoras sendo criadas, né? E muitas associadas às gravadoras, às majors, né? Então, hoje eu acho que a gente vai ter um boom de gravadoras, de agregadoras independentes, não associadas às gravadoras em si. Então, E você acha que tem lugar ainda para todo mundo?
ou que daqui a pouco a galera já vai pegar a espuma da onda. A onda já vai estar quebrando, e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Tô falando dos players, das agregadoras, eu não tô falando dos artistas, porque artista é cíclico e sempre tem mais e cada vez mais. Eu acho que agora é o momento das agregadoras serem criadas, assim. Mas daqui, sei lá, 5 anos. daqui 5 anos, agora, passando disso, acho que já vai ficar demais, assim. E quem entrar tem que entrar com diferencial, né? Exato, Não tem que ter adianta um fazer diferencial. mais do mesmo, ou cobrando menos, ou entregando algum serviço um pouco Agregado. mais personalizado, né? Esse ano a Sim. gente já teve a Sound On, né? Aham, Então a gente tá vendo que tem mais players entrando. sim. O TikTok também trouxe isso, né? Sim. Trouxe essa mudança. Então a gente tem que entender como que isso vai afetar a música, porque já tá afetando, né? A música estoura no TikTok, afeta as plataformas, afeta o consumo dessa música. Sim. Então a gente tá tendo um boom de músicas sendo feitas para o TikTok com aquele estilo específico, né? Eu acho que a gente vai continuar vendo isso. Mas eu também acho que a gente, falando de música, assim, De artistas novos, assim, falando de música, de artistas novos Então, desse mercado. falando de música, eu acho que acho que o explícito ele vai dar uma diminuída. Acho que Você acha? Eu acho. Eu acho que o explícito de verdade, assim, palavra, depende do que você considera explícito, né? Porque Por exemplo, os traps, você acha que a tendência não é a cada vez ser mais explícito? Porque eu acho que tá indo por esse caminho, mas Não, mas depende do tipo de. Porque eu acho que o estilo de música, ele tem um movimento. Não tô falando de todos os Sim, explícitos, entendi. entendeu? Tipo, o trap, ele tá vindo numa crescente de explícito. Mas ele vai numa crescente, daqui a pouco ele vai E também a gente tá retornar. Não falando tem de um muito o que nicho, fazer. né? De um gênero, Exatamente. subnicho, na verdade, né? Dentro da mãe ali, do R&B, do rap, talvez, que é o trap. A gente tem que entender. Quando a gente tá em recessão, a gente tende. As músicas, elas tendem a ser um pouco mais. A gente tende a se ficar mais conservador. Uhum, Então, eu acho que isso vai refletir na música também. sim. De talvez músicas mais de amor, algo do tipo. Algo mais sofrido, uma sofrência, algo mais assim. Muito bom, muito bom. E as áreas de vocês estão saudáveis lá dentro das metas da música que vocês Super, esperavam? super. Foi um primeiro ano incrível, assim, pra música. A gente teve alguns marcos bastante interessantes, assim. A Luísa falou do TikTok, né? Como mudou a forma de consumo de música, né? Impressionante, Muito. porque era YouTube, o YouTube catapultava a música para as plataformas, hoje em dia o TikTok surgiu e ocupou esse espaço, de certa Muito, forma. muito. A gente tem que entender o que o YouTube vai fazer com isso, né? Como que vai Exato. ser? Como que vai ficar o YouTube? O YouTube mudou muito nos últimos anos, né? Mas o que eu ia falar é que a gente teve nesse ano 3 músicas, né, de muito sucesso no TikTok. Foram durante um ano, mais de 140, acho que por volta de 140 milhões de streams. Então foi um ano muito positivo. E do nosso lado, assim, tanto, né, na parte organizacional de back-office quanto no jurídico, tudo a gente está preparado para crescer em 2023, crescer ainda mais em 2023. Muito bom. Isso foi só o aquecimento, né? Ano que vem a gente vai... O importante quando você monta uma empresa, né, e eu acho que isso também se reflete na vida de quem tá vendo em casa, que às vezes a empresa é a vida dele, da própria pessoa. É que quando você deixa os fundamentos ajustados, depois é só crescer, né? É isso. O problema é quando você começa a crescer meio desgovernado. É isso. Exato. E aí por isso que eu falo muito pra galera, cara, tipo, hoje eu tava na academia mais cedo, o menino parou e falou assim, pô, mano, eu quero fazer música, como é que eu começo? Falei, cara, começa lendo, começa dando um Google, começa entendendo, porque ele já queria comprar um violão pra aprender a tocar. Eu falei, cara, o tempo que você vai levar pra aprender a tocar, cara, por que você não tenta entender antes? Chama alguém pra tocar, né? Então, assim, eu acho que quando você consegue ter os fundamentos, os alicerces ali bem organizados, depois é mais fácil. E aí, pelo que eu tenho visto, né, pelo que o Beto fala, pelo que a Ju, encontrei a Ju outro dia, 2 vezes, ela me falou, vocês estão falando, foi um ano de muito ajuste, né? Sim. E aí agora vai dando mais tração, pra que lá em 24 vocês possam acelerar mais ainda. Sim. É isso, assim, as startups, né, de um modo geral, elas começam meio desgovernadas e depois elas se organizam. Porque tem que fazer, né? A música não foi assim. A gente não tem essa estrutura. A gente está começando organizado. E se a gente precisar diminuir um pouco,
ou seja, diminuir um pouco, botar um pouco o pé no freio para poder se organizar e crescer corretamente, é isso. Porque a ideia é a gente crescer organizadamente. A gente estava fazendo um movimento pensado. A gente não tá botando o pé sem saber o que está acontecendo. Mas eu acho que esse lance de vocês também, quando eu falo vocês, o fundo, os gestores, os sócios todos da Music, colaboradores, os heads, as pessoas que têm voz maior, né? O board ali, falando em termos mais limers. Quando a galera tem essa visão de médio e longo prazo, e obviamente aí a gente tem que falar de vida real, tem um capital para poder, porque o tempo também grita, às vezes a pessoa não consegue, ela tem que pagar a conta, ela tem que se virar, ela tem que fazer. Você consegue sim, cara, fazer a coisa pensando a médio prazo, fazer a coisa de maneira organizada, com certeza absoluta. Absoluta. E aí eu acho que vocês estão no caminho super certo. Eu tô pra ir lá, cara, eu tô pra visitar o Beto há um tempo já, eu tô pra ir lá. O Beto falou, inclusive, que tem que me explicar sobre a música e tal, mas consegui pescar algumas coisas dele, até porque hoje o papo que eu tive mais cedo, né, gravamos hoje mais cedo um podcast, foi sobre o todo, não foi só sobre a música. Vou trazer aqui outras pessoas para falar de outras áreas, porque eu acho que essas iniciativas são muito maneiras, super louváveis, acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu trouxe ontem o Jaime, que é diretor da Believe, que é head, né? É porque essa palavra não existe, né? Presidente, mas seria o equivalente ao presidente da Believe aqui no Brasil. E Portugal. Cara, falou que o mercado acabou de assinar com o João Gomes, passou por lá Henrique Juliano, e é independente. Na verdade, olha que dado maneiro que eu vou dar para vocês, porque o podcast não saiu ainda para vocês aqui ao vivo. A Believe, depois da Warner, não em ordem, tá? Mas das 3 maiores, né? Warner, Sony e Universal, a Believe é a 4ª maior distribuidora de música do mundo, responsável por 30% dos conteúdos musicais do mundo. E começou assim, sendo uma agregadora. Óbvio que tem a questão da língua, a barreira da língua. Eles são franceses e, sobretudo, falam inglês, majoritariamente, mas eles são gigantescos e nasceram em 2013, cara. Tô falando de menos de 10 anos. A gente não tá falando de companhias que têm 25, 30, 40 anos. Então eu acho que o crescimento também é exponencial, né? Acho que daqui a pouco vocês vão estar colhendo muito. Cara, muito obrigado pelo papo. Acho que foi, de novo, é um papo muito técnico, mas o bom da internet é isso, né? O cara pode voltar, ler, reler, ver de novo. E a gente deixa também os áudios para quem tá ouvindo no carro, para quem tá na academia, sai no Spotify também. Pro nicho, são, 17 mil inscritos hoje que a gente tem, mas é uma galera muito viciada em música. São 100 mil e-mails voltados também para o universo da música. Então, quando a gente dispara avisando que tem um podcast, a galera para ver mesmo, porque são poucos podcasts voltados para música mesmo. Você tem muita gente de música que passa por outros podcasts. Nossa intenção nunca é ser mainstream, nunca foi, nem vai ser, porque o mainstream não tem lugar para esse tipo de papo aqui. E a gente quer exatamente esse tipo de papo, porque é conhecimento, é de dentro para fora. E aí, quem tiver dúvida, eu vou botar vocês numa furada, vou botar o Instagram deles aqui embaixo, no maravilhoso, na descrição do vídeo, e aí vocês mandam mensagem lá, perturba a galera. Pode mandar. Vai ser um A prazer. gente vai tirar todas as dúvidas, não tem problema nenhum. Obrigado por terem vindo. A gente que Muito agradece. Obrigado. Obrigadão. Tenho foi um saído de prazer. casa Obrigada a você. pré-ano novo. E é isso. Vamos falar agora sobre não sei o que é kármico, que o Beto tá pra contar aí, eu quero saber. Vambora. Gente, muito obrigado pelo papo. Até a próxima. A gente se vê. Até mais.